O líder da força mercenária Wagner Group, Yevgeny Prigozhin, tomou um quartel-general militar importante que supervisionava a ofensiva na Ucrânia, após Moscou considerar o mercenário como criminoso procurado, após suas críticas caírem pesadamente contra o chefe do Ministério da Defesa russo, Sergei Shoigu. Em um de seus discursos, Prigozhin disse que a Rússia não precisava ter invadido a Ucrânia. Putin usou o pretexto e a justificativa para suprimir o avanço da OTAN e da Ucrânia, porém era falso, mas sim para tomar as regiões ucranianas. Os eventos em rápida evolução marcam um desafio mais sério até agora ao longo do governo do chefe do Kremlin, Vladimir Putin, e a crise de segurança mais grave da Rússia desde que ele chegou ao poder no final de 1999. O chefe do Wagner havia declarado que suas tropas assumiram o controle do centro de comando militar e de uma base aérea na cidade de Rostov-on-Don, no sul, e prometeu derrubar os principais líderes militares de Moscou, mas não declarou guerra à Rússia. Isso porque, em parte de seu discurso, Prigozhin destacava que buscava retomar a justiça no país, caçando os responsáveis para assim restabelecer a pátria russa e não o poder. Respondendo em um discurso televisionado em tom sério, Putin criticou seu ex-aliado, cujo exército privado forneceu algumas das tropas de choque mais bem-sucedidas na ofensiva de Moscou na Ucrânia, por uma facada nas costas, que representou uma ameaça para a própria sobrevivência da Rússia. Para Putin, qualquer turbulência interna é uma ameaça mortal ao nosso Estado e a nós como nação. Rússia e para o nosso povo, esta batalha, quando o destino de nosso povo está sendo decidido, requer a união de todas as forças. Putin destacou que os movimentos do grupo Wagner são de traição. O que temos enfrentado é exatamente traição. Ambições extravagantes e interesses pessoais levaram à traição, disse Putin. Prigozhin construiu uma base de poder como prestador de serviços de buffet para o Kremlin e agora dirige uma poderosa força militar privada. O chefe russo Putin prometeu ainda que todos aqueles que conscientemente se posicionaram no caminho da traição, que prepararam uma rebelião armada, se posicionaram no caminho da chantagem e dos métodos terroristas, sofrerão punição inevitável perante a lei e perante nosso povo. O discurso do presidente russo ocorreu logo depois que Prigozhin postou uma mensagem de sua autoria, aparentemente filmada em Rostov, acusando a liderança militar russa de traição e fracasso na batalha em andamento contra as forças ucranianas. Prigozhin denunciou as atrocidades da guerra na Ucrânia, que ele chama de desnecessária. Para ele, uma grande quantidade de território está perdida. Soldados foram mortos, 3-4 vezes mais do que dizem os documentos mostrados pela Rússia, acusando os comandantes militares, como Shoigu, de esconder do Kremlin a verdadeira escala das perdas russas na Ucrânia. A intenção, talvez, era evitar a fúria de Putin. O líder mercenário destacou que o povo russo está morrendo, mas que todos estão prontos para morrer, todos os 25 mil e depois outros 25 mil. Ele destaca que destruirão tudo que estiver no caminho da Wagner Group. Porém, ele não mencionou em nenhum momento o líder Vladimir Putin. O quartel-general da Rússia em Rostov é uma base logística fundamental para sua ofensiva na Ucrânia. Com base nas informações coletadas por todas as redes sociais em um cruzamento de dados e relatos de soldados, as tropas de Wagner Group tomaram toda a cidade de Rostov-on-Don, de 1,1 milhão de habitantes. Passaram então pela região de Krasnodar, com 1 milhão de habitantes, e posteriormente seguiram para Voronezh, com 1,1 milhão de habitantes e apenas 430 quilômetros da capital russa, Moscou. Se gosta do nosso conteúdo e deseja continuar assistindo nossas análises, não deixe de se inscrever aqui no canal e, se possível, doe qualquer valor para a nossa chave Pix, canalaramilitarov@gmail.com. Existem muitas bases militares espalhadas no trajeto que o grupo Wagner está percorrendo até chegar em Moscou. Quanto mais cidades e bases militares Wagner passar antes de atingir a capital, mais soldados russos desertores do exército e armamentos eles irão pegar ao longo do caminho. A força Wagner vai crescendo aos poucos com os desertores e cidadãos que buscam encerrar o ciclo de governo de Vladimir Putin, ou simplesmente por aqueles que buscam anarquia no país.
O grupo Wagner sabe muito bem manipular equipamentos altamente sofisticados e modernos, como veículos antiaéreos Panzer, blindados pesados de combate, interceptores móveis, helicópteros e outros equipamentos importantes. Relatórios recentes indicam que a força de Wagner entrou na região de Lipetsk, que fica a apenas 6 horas de carro ou 300 quilômetros de Moscou, e assim vai avançando. O prefeito de Moscou anunciou que medidas antiterroristas estão sendo tomadas na capital e arredores, e as autoridades disseram que a segurança foi reforçada em várias regiões. Inclusive, um comboio de caminhões basculantes cheios de areia foram postos nas principais estradas da capital russa, a fim de evitar qualquer passagem de blindados, os supostos veículos das tropas e Wagner, que tentam derrubar o governo de Vladimir Putin. Alguns caminhões também foram colocados ao longo dos trajetos muito longe de Moscou, porém foi insuficiente para interromper o curso de Wagner. O Ministério da Defesa da Rússia apelou aos combatentes de Wagner para mostrar razão e abandonar Prigozhin, dizendo que isso garantiria a segurança daqueles que o fizessem. Em Moscou, as instalações críticas estavam sob proteção reforçada. O procurador-geral Igor Krasnov informou Putin sobre o início de um processo criminal em conexão com uma tentativa de organizar uma rebelião armada. Foi o que disse o porta-voz do Kremlin, Peskov. Nesta rebelião atual, uma aeronave militar Ilyushin Il-22M foi abatida pelas tropas de Wagner. Era um posto de comando aerotransportado da Força Aérea e Espacial Russa, que estaria transportando vários oficiais de alto escalão e generais do exército russo, que ainda não se sabe quem são eles. Há ainda muitos rumores circulando, até mesmo de que Putin estaria deprimido e incapaz de tomar qualquer decisão diante da tentativa de derrubar os militares de alto escalão por Prigozhin, bem como se ofereceu para ceder o controle do país ao secretário do Conselho de Segurança, Patrushev, que recusou de imediato. No entanto, são rumores, pois são comportamentos que não são característicos de Putin. Depois de anos operando nas sombras, Prigozhin acabou admitindo no ano passado comandar o indescritível grupo mercenário Wagner e até mesmo interferir nas eleições americanas. No entanto, esta semana, ele acusou o alto escalão de Moscou de enganar os russos sobre a ofensiva na Ucrânia. Porque a operação militar especial começou? Questionou Prigozhin, afirmando ainda que a guerra era necessária para a autopromoção de um bando de bastardos. Suas forças, reforçadas por dezenas e milhares de recrutas da prisão, desempenharam um papel central na captura de Bakhmut pela Rússia, na batalha mais longa e sangrenta do conflito e de todos os tempos. Vale destacar que no discurso forte de Putin, ele destaca que há uma ameaça para a própria sobrevivência da Rússia em relação ao avanço de Wagner. O que isso quer dizer? Já sabemos que a política de uso de meios nucleares da Rússia é muito clara. Quando diz que a sobrevivência da Rússia for comprometida, haverá necessidade do uso de meios nucleares. Mas será que Putin está pronto para usar meios nucleares contra sua própria nação e contra seu próprio povo? A tentativa de fazer justiça de Prigozhin segue acontecendo. Estaremos reportando os principais detalhes em nosso canal no Telegram. Se ainda não é membro, basta entrar no grupo pelo link na descrição deste vídeo.